Você sabe o que é se sentir perdido, sem esperança, como se o mundo inteiro estivesse contra você? Sabe quando parece que você está em uma maré de azar interminável e que a luz no fim do túnel não passa da chama de um pequeno fósforo? Essa sensação era a vida dessa menininha, que talvez você conheça pelo nome de J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter. Antes de ser famosa, ela era uma pessoa com uma história comum, assim como eu ou você. Portanto, quem a vê assim, rica, famosa e com uma família feliz, não imagina que poucos anos antes do sucesso do primeiro livro, ela se considerava uma completa fracassada. Na verdade, apenas 7 anos antes de emplacar o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Rowling estava enfrentando o período mais sombrio de sua vida. Após o luto pela perda de sua mãe, ela teve que enfrentar o fim doloroso e catastrófico de seu casamento com um homem violento. Para se libertar dos abusos sofridos e da perseguição do ex-marido, Rowling precisou fugir do país em que estava morando. Ela se encontrou em uma situação terrível, pois estava sem emprego e com um bebê de poucos meses para criar sozinha. Nesse período, ela sobreviveu apenas com a ajuda de benefícios sociais do governo, que mal davam para comprar comida para ela e para sua filha. Esses eventos traumáticos desencadearam um quadro de depressão em Rowling, levando-a a um estado de desespero. Ela estava perdida e literalmente à beira do abismo. Mas aqui está o que torna essa história tão incrível. O que essa mulher, com todos esses problemas, fez para dar a volta por cima? Como ela conseguiu se transformar na escritora mais bem-sucedida do mundo em apenas 7 anos? A história de virada de chave dela pode ser a sua história também. Vamos descobrir juntos como a magia de nunca desistir pode transformar vidas. Poucas pessoas sabem, mas a história da série Harry Potter tem muitos traços da vida de J.K. Rowling ressignificados. Joanne Rowling nasceu em 31 de julho de 1965, fruto do amor entre 2 jovens que se conheceram em um trem. Aos 4 anos, Joanne ficou acamada por conta do sarampo. Esse problema em sua saúde proporcionou a primeira memória da escritora de livros. Joanne conta que seu pai tentava a animar, enquanto ela estava de cama, lendo em voz alta para ela as aventuras do livro O Vento nos Salgueiros, um clássico da literatura infantil. A partir desse momento, a paixão de Rowling pela literatura se acendeu, levando-a a escrever sua primeira história aos 6 anos. Sua paixão pela escrita foi alimentada por sua imaginação e pelas experiências vividas na infância. Quando Joanne tinha 9 anos, sua família se mudou para uma casa de pedra, perto da floresta de Dean, na Inglaterra. O local, que mais tarde se tornaria a inspiração para a Floresta Proibida de Harry Potter, estava repleta de campos onde Joanne e sua irmã criavam suas próprias aventuras. Ela adorava brincar de histórias de bruxas com sua irmã e com seus amigos do bairro. Uma dessas brincadeiras, que envolvia roubar trajes do armário de sua mãe e vassouras da garagem do vizinho, incluía um menino chamado Ian Potter. Ian foi o primeiro bruxo Potter que Joanne conheceu. Com 11 anos, ela já tinha desenvolvido uma segunda história, dessa vez sobre 7 diamantes amaldiçoados pertencentes a 7 pessoas diferentes. Joanne se descreveu na infância como uma típica criança leitora, nerd e baixinha, com óculos grandes, vivendo num mundo de ilusões. Mais tarde, Rowling revelou que escreveu Hermione se baseando em si mesma nessa época em que tinha 11 anos. Na adolescência, Joanne enfrentou desafios que moldariam sua personalidade e a futura carreira de escritora. A transição para o ensino médio trouxe mudanças não apenas em sua vida, mas também na vida de sua mãe, Anne, que depois de 12 anos dedicada à família, decidiu retomar a carreira. Anne conseguiu um emprego como técnica de laboratório na mesma escola em que Joanne estudava. Trabalhando como assistente do professor de ciências, Anne encontrou-se novamente em um ambiente profissional que amava. Esse professor, por sua vez, desempenhou um papel importante na vida de Joanne. Ele serviu como inspiração para o icônico personagem Professor Snape, na série Harry Potter. Mais do que isso, ele introduziu Joanne ao fascinante mundo da alquimia,
ensinando-a sobre a pedra filosofal, um elemento que mais tarde seria muito simbólico em sua escrita. Esse período trouxe um sentimento de estabilidade e felicidade à vida de Joanne. Seu pai, Pete, era engenheiro na renomada fábrica Rolls-Royce, e sua mãe estava trabalhando um emprego que a fazia feliz. No entanto, as coisas estavam a ponto de mudar drasticamente em decorrência de um acontecimento que abalaria a vida de Joanne e de sua família. Em 1978, enquanto servia chá em uma tarde comum, Anne percebeu um tremor estranho em suas mãos. Um sinal de que nem tudo estava bem. Esses foram os primeiros sinais da doença que iria abalar a família. Como os primeiros sintomas foram passageiros, ela não os levou a sério. Mas nos 2 anos seguintes, sua perda de controle físico se intensificou. Ela começou a quebrar os tubos de ensaio no trabalho e chorava de frustração por isso. Num dia bom, ela ainda conseguia tocar violão, mas os dias ruins começaram a ficar mais frequentes. Quando Joanne tinha 15 anos, sua mãe foi finalmente diagnosticada com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente uma substância que protege os nervos na coluna espinhal e no cérebro. Anne ficou com um coração despedaçado ao ter que desistir do trabalho como técnica de laboratório. E enquanto isso, Joanne poderia apenas observar, impotente, sua mãe sucumbindo à doença destrutiva. A progressão galopante dessa doença fez com que, dentro de poucos anos, Anne passasse a se locomover com cadeiras de rodas. Enquanto observava sua mãe lutar contra a esclerose múltipla, uma nuvem de tristeza e melancolia envolveu Joanne. Minha casa era um lugar difícil para ficar, disse J.K. Rowling em uma entrevista. O alívio veio na forma de um novo aluno da escola, Sean Harris, que logo se tornou um de seus melhores amigos. Em 1982, Harris comprou um Ford Anglia azul, que usava para tirar Joanne de casa e aliviar um pouco a tensão sombria que ela vivia, levando-a para shows e bares animados da região. Dentro do carro, eles sonhavam juntos com dias melhores. Alguns anos depois, esse carro virou o famoso automóvel voador que Ron e Harry usaram para chegar a Hogwarts em Harry Potter e a Câmara Secreta. Ainda jovem e na fase de pré-vestibular, Joanne sonhava com as renomadas universidades de Oxford e Cambridge. Com um histórico escolar exemplar, tudo indicava que o seu sonho se tornaria realidade. Mas o destino tinha outros planos, e Joanne foi rejeitada. Joanne tinha estudado a vida toda em escolas públicas, e a especulação era que o preconceito contra estudantes de escola pública tinha deixado suas marcas. Apesar da frustração por não conseguir estudar onde sonhava, Joanne não desistiu de cursar o ensino superior. Ela recalculou a rota e partiu para a Universidade de Exeter para estudar artes e francês. Em 1987, ela se formou com nota máxima. No entanto, esse foi um momento agridoce para ela. Isso porque, enquanto sua mãe estava orgulhosa pela formatura da filha, ela também sofria, presa a uma cadeira de rodas devido à sua doença cruel. Após se formar, Joanne se sentiu perdida, pulando de emprego temporário para outro. Mas foi nesse período que algo realmente mágico aconteceu. Em meados de 1990, durante uma viagem de trem, ela teve a ideia que mudaria sua vida para sempre. A história sobre Harry Potter. Naquele momento, ela não tinha papel nem caneta. Mas quando chegou em seu apartamento, ela começou a escrever imediatamente. Ela conta que a ideia veio como um flash. A história de um garoto bruxo que nem sabia que era bruxo. Ela nunca tinha se sentido tão empolgada. Mas essa animação durou pouco. Apenas 6 meses após a ideia sobre Harry Potter ter surgido em sua cabeça, Anne, a mãe de Joanne, veio a falecer, após anos lutando contra a esclerose múltipla. Joanne estava escrevendo Harry Potter na época e nunca havia contado a sua mãe sobre isso. A morte de sua mãe afetou drasticamente a sua escrita. Aqui, mais uma vez, as linhas entre a ficção e a realidade se misturam. O luto de Joanne transbordou para as páginas que ela escrevia.
É possível observar como ela conectou seus sentimentos de perda com os de Harry, quando escreveu detalhadamente o que ele sentia sobre a perda de seus pais no primeiro livro. O que ninguém poderia imaginar é que a triste morte de sua mãe viria a ser um ponto de virada nessa história. Ainda em luto pela perda de sua mãe, Joanne estava à procura de um novo começo. Um dia, ela viu em um jornal um anúncio de emprego para ensinar inglês em Portugal. Parecia a chance que ela precisava. Joanne não apenas mudou de país, mas também transformou a dor em combustível para sua escrita. Chegando na cidade do Porto, ela dedicou suas manhãs à sua criação, já que só lecionava durante a tarde e a noite. Enquanto sua vida profissional parecia razoavelmente arranjada, ela sentia sua vida pessoal fria e vazia. Uma amiga próxima a descreveu como ansiosa por amor. Depois de 18 meses no Porto, ela conheceu Jorge Arantes, um jovem português, estudante de jornalismo. Algum tempo depois, eles estavam morando juntos. Eles se casaram em 1992 e, após um ano, sua filha Jéssica nasceu. No começo, Arantes parecia ser tudo o que ela desejava. Mas, com o tempo, o príncipe encantado revelou ser uma farsa. O casamento, que começou como um conto de fadas, rapidamente se transformou em uma tragédia. Algumas pessoas que conviviam com o casal na época classificaram Arantes como um homem rude, ciumento e indigno de confiança. Biógrafos disseram que Joanne sofreu violência doméstica durante o casamento. Tal alegação foi posteriormente confirmada pela própria autora. Mais tarde, quando Joanne estava escrevendo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ela criou uma personagem peculiar, a professora Trelawney. Essa personagem relatou para uma aluna que a coisa que ela mais temia aconteceria em 16 de outubro, ou seja, a data de seu casamento com Arantes em 1992. Eu sei, isso foi bastante pesado. Após reiterados episódios de abusos sofridos, Joanne decidiu colocar um ponto final em sua relação abusiva. O casamento durou exatamente 13 meses e um dia. Mas, para conseguir sair dessa relação, ela precisou fugir de Portugal e de seu marido. Então, em dezembro de 1993, Joanne e sua filha, ainda bebê, se mudaram para Edimburgo, na Escócia. E com elas foram os 3 primeiros capítulos de um livro que mudaria tudo. Depois de voltar à Grã-Bretanha, Joanne sentia-se solitária. Seu pai havia se casado novamente após a morte da esposa, com ninguém menos do que sua secretária. Isso fez com que a relação entre ele e suas filhas ficasse tensa. Na verdade, o relacionamento deles se assemelhava ao relacionamento conturbado que Harry enfrentava com seus tios. Diane, sua irmã mais nova, também havia se casado há pouco tempo, e Joanne não queria incomodar. No entanto, Diane foi a única que abriu as portas de sua casa para ela. Mesmo sem se sentir confortável, Joanne foi obrigada a aceitar a ajuda da irmã, para não ter que dormir na rua com sua filha ainda bebê. Apesar da hospitalidade da irmã, Joanne sentia essa fase como sendo a pior de sua vida. Seu casamento havia fracassado, ela estava desempregada, com um bebê para criar sozinha e morando de favor. Algum tempo depois, Joanne se inscreveu num programa de assistência social do governo, uma espécie de seguro-desemprego, para poder sair da casa da irmã. Ela descreveu a situação econômica que estava como a mais pobre possível que se poderia ficar na Grã-Bretanha moderna, só que ela tinha um lar. Durante esse período, Rowling foi diagnosticada com depressão grave e admitiu que já pensou até em suicídio. Sua depressão nessa fase inspirou os dementadores de Harry Potter. Essas criaturas são seres sugadores da felicidade alheia e foram introduzidos no 3º livro como uma representação da doença. Para piorar a situação, Joanne entrou em desespero depois de saber que seu ex-marido estava na Escócia procurando por ela e sua filha. Então, assustada, ela recorreu à justiça e obteve uma ordem judicial de restrição, o que obrigou Arantes a retornar a Portugal. Alguns meses depois, Joanne finalmente conseguiu o divórcio. Apenas depois de um período de ajuda psicológica foi que ela pôde enfrentar sua depressão e começar a escrever de novo. Mas
uma vez que ela começou, foi a escrita que elevou sua autoestima. Joanne decidiu mostrar os primeiros 3 capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal para sua irmã. E, para sua alegria, os textos fizeram sua irmã rir, uma reação que avivou a esperança em Joanne. Ela passava os dias escrevendo em cafés. Joanne fazia isso porque os cafés eram lugares que ela poderia parar para escrever, após longas caminhadas para fazer sua filha dormir. Seu ritmo de escrita era lento. Ela escrevia à mão e, posteriormente, digitava em uma máquina de escrever velha. Ao contrário do que você pode pensar, essa técnica não era um capricho. Acontece que, nessa época, comprar um computador era algo fora de suas condições financeiras. Quando terminou seu manuscrito, no início de 1996, ela decidiu procurar um agente. A primeira pessoa que ela entrou em contato a rejeitou logo de cara. Mas uma pessoa, Christopher Little, viu potencial em seu trabalho e aceitou representá-la junto às editoras. Mesmo assim, o livro foi recusado por mais de 10 editoras antes que a Bloomsbury finalmente dissesse sim. O acordo oferecido para Joanne foi de apenas 1.500 libras de adiantamento, o equivalente a pouco mais de R$9.000 na cotação atual. No começo, nem todo mundo da editora estava convencido de que o livro era bom. Quando o chefe de ficção infantil da editora se encontrou com Joanne para conversar, ele fez 2 recomendações, que são, no mínimo, intrigantes. Primeiro, ele sugeriu que Joanne adotasse um pseudônimo indefinido, utilizando 2 iniciais e seu sobrenome. Ele temia que os garotos não se interessassem por um livro escrito por uma mulher. Como Joanne não tinha o nome do meio, ela escolheu a letra K como a segunda inicial de seu pseudônimo, em homenagem à sua avó paterna, Kathleen. A segunda recomendação dada foi para que Joanne não criasse muitas expectativas de ganhar dinheiro com a publicação do livro e que procurasse um emprego. Isso porque, historicamente, os livros infantis não tinham o costume de serem muito lucrativos. Imagine a ironia do destino, um conselho desses dado para a escritora mais rica e bem-sucedida do mundo. Contudo, Joanne não se deixou abater pelo pessimismo do editor. Para ela, segurar em suas mãos um exemplar em capa dura do seu livro já era uma grande conquista. Mas o que nos impressiona aqui não é só o fato de Joanne ter superado todas essas barreiras. É a incrível semelhança entre sua luta e a de Harry Potter. Ambos enfrentaram desafios quase intransponíveis. A diferença? Joanne não tinha uma varinha mágica. Ela tinha algo mais poderoso: determinação. Em junho de 1997, finalmente o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal chega às livrarias. A impressão do primeiro livro contou com apenas 500 cópias em capa dura. Agora eu vou contar uma curiosidade que tenho certeza pode mudar a sua vida. Preste muita atenção, pois você pode ter uma pequena fortuna guardada em sua prateleira ou empoeirado em um velho baú em sua casa e não sabe. Se você tem um livro do Harry Potter, da primeira edição, com erros na contracapa, no qual a palavra filosofal está escrito errado, ou seja, com o segundo O faltando, e esse livro está autografado pela autora, saiba que esse exemplar pode valer mais de R$1.250.000. É isso mesmo. Um livro assim foi leiloado em Londres por mais de R$1.200.000. Seria uma bela surpresa ter um livro assim em casa, não é mesmo? Mas, voltando para a história. Arthur Levine, diretor de uma respeitada editora norte-americana, estava voando sobre o Atlântico quando leu o primeiro livro. A obra o cativou a tal ponto que ele decidiu fazer a maior oferta em um leilão pelos direitos de publicação do livro nos Estados Unidos. Assim, ele apresentou uma oferta de $100.000, o que era um valor sem precedentes para um livro infantil. Os $100.000 permitiram que Joanne comprasse um apartamento em Edimburgo para ela e para sua filha. Após o lançamento do livro nos Estados Unidos, as multidões de fãs começaram a crescer exponencialmente. O primeiro livro, Harry Potter, vendeu 70.000 exemplares no primeiro ano e ganhou diversos prêmios de literatura infantil.
Quando O Prisioneiro de Azkaban foi lançado em junho de 1999, Joanne estava quase recebendo o seu primeiro milhão. O que é mais notável é que ela nunca perdeu seu amor pela escrita e pela interação com jovens leitores, mesmo quando sua fama alcançou alturas estratosféricas. A ambição de Rowling era simplesmente de que uma atendente de livraria reconhecesse seu nome no cartão de crédito e se declarasse uma fã. Certa vez, ela declarou em uma entrevista que nem em sua fantasia mais louca ela poderia ter imaginado algo assim. Ela também deu um passo importante rumo ao sucesso mundial de sua obra, quando um contrato cinematográfico com a Warner Bros. Foi assinado. Harry Potter é agora uma marca global, com um valor estimado em 25 bilhões de dólares, e está na lista dos 10 livros mais vendidos do mundo. Agora, sabe aquele ditado que dizem por aí? Que o dinheiro, o sucesso e a fama não mudam as pessoas? Que esses fatores apenas mostram quem a pessoa realmente é? Bem, nesse sentido, o sucesso financeiro de Joanne reforçou os traços de sua personalidade. Eles ressaltaram para o mundo o seu bom coração e a sua empatia pelo próximo. Para se ter uma ideia do que eu quero dizer com isso, preste atenção nessa história. Em 2004, a Forbes nomeou Joanne como a primeira pessoa a se tornar bilionária somente escrevendo livros. Todavia, em 2012, a Forbes retirou Joanne da lista dos mais ricos, afirmando que os múltiplos milhões de dólares doados para a caridade apontavam que ela não era mais uma bilionária. Veja bem, poucas pessoas abririam mão de seu dinheiro honestamente conquistado e de seu status ao figurar na restrita lista de bilionários do mundo em prol de atividades filantrópicas. Mas Joanne é essa pessoa. Em 2006, ela contribuiu com uma grande quantia em dinheiro para a criação de um centro de tratamento e de pesquisa para a esclerose múltipla, doença que causou a morte de sua mãe. Joanne também doa milhões todos os anos para combater a pobreza e a desigualdade social. Além disso, ela possui especial envolvimento em algumas organizações que cuidam de crianças e de famílias desestruturadas. Há quem goste de comparar a história de J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, a um conto de fadas. É fácil entender o motivo. Joanne vivia na pobreza, lutando diariamente para sustentar a sua família, superando um relacionamento abusivo e a depressão. Ela demorou 5 anos para terminar a primeira parte da saga, e mais 2 para conseguir lucro. Depois disso, quase instantaneamente, ela se tornou milionária e depois bilionária. Mas essa é uma visão simplista. A trajetória de J.K. Rowling é uma jornada de persistência, resiliência e propósito. Uma jornada cheia de lutas, desafios e coragem. Traços que, não por acaso, também encontramos no protagonista de sua série. Joanne Rowling não é perfeita. Ela tem suas limitações e desafios particulares, como qualquer pessoa. O que faz dela uma fonte de inspiração é justamente podermos observar como uma mulher com imperfeições e uma vida conturbada conseguiu concretizar seus sonhos e impactar profundamente a literatura e a cultura global de uma geração. Em um discurso histórico para formandos da Universidade de Harvard, ela disse: "No caminho para qualquer tipo de sucesso, o fracasso é não apenas uma possibilidade, mas, muitas vezes, uma necessidade. A habilidade de aprender com nossas falhas, de não nos deixar desanimar por elas, é uma qualidade essencial para o crescimento pessoal e profissional." Da mesma forma, a imaginação não é apenas a capacidade exclusiva de escritores e artistas. Todos nós precisamos de imaginação para solucionar problemas complexos e enfrentar os desafios da vida. É a imaginação que nos permite ter empatia com pessoas cujas experiências nunca vivemos. Imaginar outras possibilidades nos dá a capacidade de mudar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Se gostou dessa história, já deixa o seu like pra gente saber. Você quer desvendar o segredo por trás do sucesso? Quer entender como algumas pessoas famosas saíram do zero e construíram impérios? Então você tá no lugar certo.
Aqui, nós mergulhamos nos pensamentos, exploramos os hábitos e revelamos as atitudes que transformaram sonhadores em milionários. Se você quer fazer parte do grupo de pessoas que deseja alcançar grandes objetivos, aqui é o seu lugar. Clique em inscreva-se e acione o sininho das notificações